Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa reflexão, à nossa meditação sobre as personagens bíblicas. E a semana passada vimos com Jó como no meio dos sofrimentos ele conseguiu superar esses sofrimentos por meio da sua fé. E ontem vimos com Ana, a mãe de Samuel, como ela foi humilhada por homens, mas elevada por Deus. E isso por quê? Porque ela tem uma confiança inabalável em Deus. E hoje vamos meditar sobre a vida e a experiência da fé de Abraão, nosso pai na fé, que a partir da sua vida e da sua experiência de fé tem muitas coisas para nos dizer, muitas coisas para nos ensinar, sobretudo nesse tempo tão crítico de pandemia que nós estamos vivendo. A gente vai ver como quem é Abraão, quais são as dificuldades que ele enfrentou e como ele conseguiu superar essas dificuldades. Nossa reflexão vai ser baseada na Sagrada Escritura. E como vai dizer o Papa Bento XVI, a Bíblia se explica com a Bíblia. Então, convido cada um de vocês a também, depois dessa reflexão, depois dessa partilha, pegar sua Bíblia para ler e para ver essa bonita história. Vamos então descobrir quem é Abraão. Abraão é uma das personagens importantes do Gênesis. E quando nós falamos de um personagem importante do Antigo Testamento, quer dizer também que ele é uma das personagens mais importantes de toda a Bíblia. E sua experiência de fé tem muitas coisas para nos dizer. A gente não pode falar da fé na Bíblia esquecendo a experiência do Abraão, deixando de lado o caminho que Abraão fez com Deus. É por isso que São Paulo vai dizer na sua carta a Romanos que Abraão é o pai de todos os crentes. Abraão, nosso pai na fé, era o filho de Terá. E no princípio ele se chamava Abrão, quer dizer pai elevado. Quando Abraão vai fazer esse encontro pessoal e profundo com Deus, Deus, com a aliança que ele vai fazer com Abraão, vai mudar seu nome. E em vez de ser chamado de Abraão, ele vai ser chamado de Abraão. Significa pai de uma multidão, pai fecundo. E no mesmo modo, o nome da sua esposa vai mudar também. Em vez de ser chamada de Sarai, ela vai ser chamada de Sará,
que significa princesa. O que tudo isso quer nos dizer? O que significa tudo isso? Meus irmãos, minhas irmãs, nosso encontro com Deus nos leva às transformações. O encontro pessoal com Deus nos leva a uma mudança, como foi o caso de Abraão e também da sua esposa. E quais são as transformações que podemos fazer? Essa transformação do desespero, talvez, para uma esperança em Deus. Essa transformação do medo em nós para uma certa coragem para contar com Deus. Essa transformação de desânimo para uma alegria em Deus. Então, quando a gente encontra Deus, a gente tem que ser aberta para as transformações, deixar o Espírito transformar as coisas em nós. É o que tudo isso quer nos dizer. Agora, vamos ver quais são as dificuldades que Abraão enfrentou. Como ser humano na sua caminhada com Deus, Abraão enfrentou várias dificuldades. Enfrentou muitos desafios, muitos sofrimentos. E meus irmãos, minhas irmãs, eu quero nos lembrar aqui que nosso ser cristão não tira da nossa existência os sofrimentos. Pelo contrário, os sofrimentos fazem parte da nossa existência humana. E nosso ser cristão nos ajuda a ver com outro olhar os sofrimentos. Tem vários filósofos que vão dizer que tem muitas situações existenciais que não dependem de nós. Tem algumas situações que dependem de nós. E diante dessas situações, nós podemos fazer tudo para evitá-las. Porém, tem também algumas situações existenciais que não dependem de nós. E diante dessas situações, nós precisamos ter certa coragem para viver com essas situações, para superar essas situações. E é por isso que nosso ser cristão nos ajuda a viver com essas situações, para não deixar essa situação ser um peso para nós, mas olhar essas situações com o óculo da fé. E quando a gente consegue viver com as situações, olhar as situações com o óculo da fé, se torna um caminho para nós, para ter certa maturidade espiritual. E é isso que vamos descobrir com Abraão. No meio da sua dificuldade, ele consegue, com sua fé, superar essas dificuldades. E hoje, ele é considerado como pai da fé. Agora vamos ver quais são as dificuldades que Abraão enfrentou. E como nós podemos também nos inspirar da sua maneira de superar as dificuldades. A primeira dificuldade que Abraão enfrentou era a migração. Abraão recebeu convite de Deus para sair da sua terra para uma terra que ele não conhece. Sair da sua terra para fazer uma caminhada com Deus, para se lançar numa aventura. Meus irmãos, minhas irmãs,
essa dificuldade, essa experiência que Abraão viveu, é também a mesma coisa que nós estamos vivendo. Abraão já tinha sua vida bem organizada, já tem sua família, já está na sua segurança. E de repente assim tem que sair da sua segurança para se lançar numa aventura, numa incertitude. Do mesmo modo, meus irmãos, minhas irmãs, nós também já tínhamos planejado tantas coisas na nossa paróquia, nas nossas comunidades, nas nossas famílias. E de repente assim, chegou uma pandemia que mudou tudo, virou tudo de cabeça para baixo. Diante dessa situação, o que vamos fazer? É uma situação que não depende de nós. E o que vamos fazer? A gente tem que aprender a enfrentar essa situação, segurando como Abraão a mão de Deus. E o que nos ajuda a segurar com firmeza a mão de Deus é nossa fé. Então Abraão também passou por essa situação. Mesmo assim não é a mesma situação, passou também com essa situação. E sua situação pode ser para nós uma fonte de inspiração. A segunda dificuldade que passou Abraão, nosso pai na fé, é que a terra prometida para onde ele vai já é ocupada. Abraão, nessa condição, tem que aprender a viver como estrangeiro, a viver numa terra onde já tem outras pessoas com outra cultura. Já tinha o povo do Canaã nessa terra prometida. Ele tem que aprender a viver numa outra cultura. Meus irmãos, minhas irmãs, quase todo mundo já passou por essa situação e nós sabemos como é difícil sair da tua cultura para agora aprender a viver com outra cultura diferente da sua. Você tem que recomeçar tudo. Não é fácil para Abraão, mas com sua fé ele conseguiu superar essa dificuldade. E é isso que ele está nos ensinando hoje. Saber superar as dificuldades. Vamos ver também, vamos ir para frente para ver outra dificuldade que enfrentou Abraão, nosso pai, na fé. A terra prometida estava em crise. Não tem nada para sobreviver. Abraão passou para fome. Não tem mesmo comida para os animais. Ele tem que viver contando só com Deus. Imagina Deus que te prometeu uma terra. Você vai e agora você vai enfrentar tantas dificuldades. Se você não é um homem da fé, vai ser tão difícil para você. Mas Abraão, no meio disso, mesmo assim, aprendeu a superar a fome, aprendeu a superar as dificuldades presentes, porque ele tem essa confiança inabalável em Deus de Israel, que está sempre caminhando com ele. Abraão
tem que sacrificar também seu filho. Veja bem, um filho da promessa que ele esperou tantos anos, ele e a esposa dele esperou tantos anos. Agora o filho chegou, mas tem que sacrificar esse filho para Deus. Vamos imaginar um pouco a dor maior de Abraão nessa situação. Mas como não é uma situação que depende dele, ele não vai recusar seu filho para Deus. Porque contando sobre a misericórdia divina, contando sobre Deus, que nunca vai deixar ele. Meus irmãos, minhas irmãs, na estrada da maturidade da fé, é um teste constante, no qual as pessoas da vida cooperam forma da provação. Nós enfrentamos muitas provações. E quando enfrentamos essas provações com fé e perseverança, nos tornamos maduros e completos. Deus sempre permite circunstâncias a fim de que aprendamos algumas lições, para que sejamos fortes na fé, para que conseguimos uma maturidade espiritual maior. E vamos ver agora quais são as lições que podemos tirar da experiência do Abraão. Quais são as lições que podemos tirar para a nossa vida, para o tempo que nós estamos vivendo. A primeira lição que aprendeu Abraão é a renúncia. Abraão aprendeu a renunciar a ele mesmo para contar somente com Deus. E nesse tempo nós precisamos também renunciar a algumas coisas, renunciar a esse medo para pedir a graça da coragem, para pedir a graça da força espiritual. Sem a força espiritual, nós não podemos enfrentar com firmeza, com confiança as dificuldades na nossa frente. Nós precisamos também aprender a depender de Deus como Abraão. Depender de Deus para dizer toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Essa dependência nos leva a uma total confiança em Deus. Nós precisamos também aprender como Abraão a ter confiança em Deus. Abraão aprendeu que confiar em Deus é maior. Quem se confia em Deus, se confiar em Deus, traz paz e satisfação e alegria. Abraão aprendeu também a amar. Nós precisamos amar a Deus acima de tudo. Meus irmãos, minhas irmãs, para concluir nossa reflexão, vamos dizer que apesar de ser chamado por Deus, Abraão enfrentou diversas dificuldades, as quais superou com muita fé e com a ajuda divina.
De igual forma, precisamos olhar as dificuldades sob uma perspectiva positiva de que podemos aprender nos altos e baixos da vida, a amadurecermos no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Que Deus nos ajude a ter essa confiança nele. Ele é Deus da vida, Ele está sempre conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.